tenho uma Saveiro cabine dupla ou tenho uma Estrada cabine dupla, mas preciso de mais espaço para levar meus amigos até a praia ou minha família até o sítio, a chácara, a fazenda. E para o meu dia a dia eu preciso de uma picape, preciso de uma caçamba. E partir para uma picape média como a S10 é um carro muito grande para a minha proposta. Agora eu posso optar por uma Duster Oroch, mas também surgiu a Toro. Qual delas é a melhor para essa situação? Então é isso que nós vamos conversar agora. Para você que está chegando, seja bem-vindo ao canal CarWP. Se você se inscrever em nosso canal, para nós será uma honra. Estamos aqui com um canal simples, mas bastante honesto para falarmos a respeito de carro. Bom, o mercado brasileiro está nesse novo momento com as picapes e por mais que muitos critiquem e digam que não há concorrência entre a Toro e a Oroch, a verdade é que sim, elas concorrem na faixa de preço próximo dos R$80 mil. A Toro, na sua versão mais simples até o momento, a Freedom 1.8 Flex, tração dianteira, câmbio automático de 6 marchas, ela está custando na tabela R$ 76.500. Já a Duster Oroch, na sua versão topo de linha, a Dynamic, mais o pacote Outsider, que dá esse visual mais interessante para ela, incrementa mais alguns detalhes como o melhor revestimento dos bancos. Essa Duster Oroch 2.0, câmbio manual de 6 marchas, também tração dianteira, mais o pacote Outsider, ela custa R$ 75.590. Temos aí uma diferença de R$ 910 entre a versão de topo da Oroch e a versão de base da Toro. Então temos aí essas versões concorrendo entre si. Na parte de estilo fica claro a superioridade da picape da Fiat com seu desenho moderno. Eles foram felizes ao pegar um Renegade e colocar um desenho diferenciado, principalmente na coluna A, bastante inclinada em relação ao Jeep. Já a Renault ela optou por um desenho mais tradicional no Duster e permaneceu suas linhas na versão Oroch. Já era visto através do conceito que foi mostrado em São Paulo que a picape do Duster não teria de desenho tão diferente assim. E foi uma infelicidade para a Renault, ela poderia estar muito melhor nesse momento se ela apostasse num visual diferenciado para a Oroch. Então a Toro chegou e já tirou o brilho da Oroch. Apenas é bom lembrar que nessa versão básica a Toro vem com calotas, ela não vem com rodas de liga leve. Então nesse ponto a Duster Oroch ela sai ganhando no quesito visual. Já vimos aí uma picape dessa versão Freedom da Toro que logo foram retiradas essas rodas simples e colocadas rodas esportivas e eu gostei bastante do resultado. A Toro se beneficia também das suas medidas maiores, o que dá uma certa elegância a mais no desenho. A Oroch foi um resultado melhor que a versão fechada, mas ela continua sendo inferior em relação à Toro. Outro ponto a favor da Toro é a questão da sua caçamba. Ele é mais leve, mais fácil de manusear do que na Oroch. A Oroch lembra bastante o sistema das picapes maiores, onde a tampa, ela, entre aspas, desaba. Ela é do manuseio até certo ponto pesado, possui uma maçaneta ali que, para o público feminino que se preocupa com a questão de unhas, a Toro é a melhor indicada. Então também na parte da abertura da caçamba, a Toro é melhor. Não temos número de medidas, mas eu acredito que as duas caçambas são de medidas parecidas, com exceção da altura. A altura interna da caçamba da Toro ela deve ser um pouco maior. As medidas divulgadas são de 683 litros de capacidade na Oroch e 820 litros na Toro. Ou seja, a Toro tem uma capacidade maior de volume na caçamba. Por dentro, na parte de acabamento, outro ponto que a Renault foi infeliz, ela poderia ter, nessas alterações da última Duster, ter aplicado os painéis novos da linha Sandero e Logan, que possuem uma melhor acomodação, principalmente para o sistema multimídia, e a aplicação de materiais na picape Renault é bastante pobre,
simples. Os instrumentos, eles não obedecem um padrão de cores, há uma bagunça de cores ali. E o desenho é bastante simples para um carro que chega perto dos 80 mil reais. Já a Fiat Toro, nesse quesito, embora o sistema multimídia seja de 5 polegadas, bem menor que a tela da Oroch, mas a sua tela está posicionada no melhor lugar possível, que não faz o motorista desviar seus olhos da pista. Já na Renault, você tem que olhar para baixo. Imagine seguir um GPS com a tela ali embaixo. Então, esse foi uma falha que deveria ter sido corrigida aqui na picape Renault. Deveria existir a tentativa de inverter onde está as saídas de ar, colocar a tela e jogar para os lados ou abaixar essas saídas de ar. E no caso da Fiat, além dos comandos no volante, nós temos também a tela central, que transmite várias informações ao motorista. Então ela é muito superior por dentro em relação à Oroch. Já as medidas internas, no quesito lateral, há um espaço para ombros parecido entre as duas, mas principalmente para quem vai atrás, haverá um pouco mais de espaço para joelhos na Fiat Toro. Também a inclinação das costas ela é um pouco melhor no caso da Fiat. Na Oroch ela ganhou uma inclinação mais próxima de algo reto em relação ao Duster SUV. Nos dois casos os bancos são bons, com melhor qualidade na picape Toro, a cinta de segurança 3 pontos para todos os ocupantes nas duas picapes e apoio de cabeça para todos também. Igualmente as duas trazem os airbags frontais com freios ABS que são exigidos por lei, ar-condicionado, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, vidros e travas com acionamento elétrico nas 4 portas, o volante com regulagem de altura. Somente a Toro tem o ajuste de profundidade, está ausente na Oroch, e a tomada 12 volts e piloto automático nas duas. Então a convivência por dentro ela é melhor na Toro, pouco superior à Oroch. Ambas são satisfatórias, a Toro sendo melhor. Nas duas o plástico é de um aspecto pobre, mas no caso da Toro, alguns detalhes com brilhante no acabamento dão a sensação do interior mais nobre, mas visualmente a picape Fiat é superior por dentro. E além disso, na parte de segurança, a Toro também leva vantagem porque ela sai de fábrica com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e o assistente de partida e rampa. Nenhum desses 3 itens existe na picape da Renault, nem como opcional. Então está aqui mais uma vantagem da Fiat Toro. A Renault Oroch vem com direção hidráulica, no caso da Fiat a direção tem assistência elétrica. Ambas saem de fábrica com aro 16, como já falamos, no caso da Oroch são rodas de liga leve e na Freedom são rodas de aço com calota, em ambas pneu de uso misto. Na Toro ainda há a opção de teto solar elétrico que custa R$ 3.630 como opcional. Outro ponto a favor da Toro para o uso urbano é seu câmbio automático de 6 marchas, enquanto na Oroch nós só temos o câmbio manual de 6 marchas. Está previsto para a picape Oroch da Renault um câmbio de 4 marchas associado a uma tração 4x4, mas até o momento essa é a versão de topo da Oroch, ou seja, motor 2.0 flexível, com tração dianteira e câmbio manual de 6 marchas. Então nesse quesito também a Toro oferece mais conforto no dia a dia. Ainda por fora, as medidas são cerca de 22 centímetros de diferença entre as duas, a Toro maior com 4,91 m de comprimento e a Oroch com 4,69 m. No entre-eixos, na Toro são 2,99 m e na Oroch são 2,82 m. A altura é praticamente a mesma, na casa dos próximos a 1,70 m, e a largura 1,84 na Toro e 1,82 na Oroch. São medidas muito parecidas com exceção do comprimento. A altura do solo também, as duas possuem 206 mm de distância em relação ao solo. Aqui é um ponto importante nesse quesito, como a gente falou no início do vídeo. Qual que é a ideia? Sair de uma picape pequena como as Saveiro, Estrada, cabine dupla e passar para uma categoria maior.
mas as picapes médias são grandes demais para o uso urbano, e quem está dentro dessa proposta normalmente quer conciliar o seu carro do dia a dia para seu carro do trabalho e ser o mesmo carro para os fins de semana. Então qual que é a ideia? Saltar para um nível acima, mas que não gere um carro tão grande para ser atrapalhado nas manobras de dentro da cidade. Então se a ideia é essa, vou enfatizar bem, se a ideia primordial é essa, é de não ter um carro grande, mas que traga um pouco mais de conforto por dentro e seja uma picape, a Oroch é a que melhor atende. Agora, se o quesito não for tanto a questão de espaço, a Toro leva vantagem. Então, se o objetivo maior é a questão de espaço, a Toro continua sendo um carro grande. São quase 5 metros de comprimento, disfarçados pelas belas linhas, bem distribuídas, as proporções, mas ela é um carro grande do mesmo jeito. Não tão grande para o uso urbano quanto uma S10, mas na minha concepção a Toro continua sendo um veículo grande. Então se o objetivo é esse, o que mais satisfaz é a Oroch. Se for a Toro, ainda vai requerer uma adaptação. Particularmente, esses centímetros a mais da Toro, eu pagaria por isso. Não me incomodaria tanto, até porque a convivência interna é muito melhor. E como já falamos, a questão de itens de segurança estão presentes de série na Toro, que ela é muito melhor. Então no que a Oroch vai levar vantagem em relação à Toro? Principalmente na questão de desempenho. Ponto a favor em relação à Oroch. Embora as potências sejam parecidas, são apenas 9 cavalos de diferença abastecidas com etanol, 139 na Toro e 148 na Oroch. E curiosamente em ambas estão disponíveis a 5.750 giros. O torque da Oroch é maior, acontece um pouco mais tarde, nos 4.000 giros, os 20,9 kg. E o torque da Toro com 19,3 um pouquinho antes com 3.750 giros. Porém, há uma diferença gritante em relação a peso. Se a Oroch possui um peso aceitável de 1.346 kg, isso claro vazio, a Toro pesa 1.619 kg. São 273 kg de diferença. Então isso gera uma desvantagem para a Toro na parte de desempenho. Com etanol são 9,09 kg por cavalo na Oroch e na Toro são quase 12, 11,65 kg por cavalo. Então uma diferença grande na parte de desempenho. Os números de fábrica vão dizer para nós que a máxima no etanol são 186 na Oroch e 175 na Toro. Até aí nada demais. Mas na parte de aceleração, enquanto a Toro faz em 12,2 segundos a prova de 0 a 100, a Oroch faz em 9,7 segundos, números de fábrica, mas claro, números aceitáveis. Então nesse embate, os pontos que a Oroch vence a Toro são sem dúvida na parte de desempenho. O curioso é que na parte de consumo não há uma diferença grande entre as duas. Como ambas são dotadas de pneu de uso misto, e é bom ficar bem claro isso aqui para quem pretende um carro desse, numa análise geral, não são carros econômicos. São econômicos para a categoria, tanto que a Toro recebeu o selo A do Inmetro, mas comparado a outros veículos dessa faixa de preço, são os que mais consomem. Então deve-se ficar bem claro essa questão aí. A pessoa tem que estar ciente de que não são carros, no modo geral, assim, comparando genericamente, são os carros que mais consomem por serem grandes, enfim. Números declarados: consumo na estrada 7,3 no etanol na Oroch e 7,4 na Toro, e na cidade 6,4 da Oroch contra 5,8 km por litro da Toro. Então a diferença é pequena, a parte de consumo das duas é muito semelhante. Como a Toro tem 10 litros a mais no seu tanque de combustível, são 60 litros contra 50 da Oroch, ela tem uma maior autonomia. Utilizando os números com gasolina na estrada, pode-se chegar a 540 km de autonomia na Oroch contra 630 da Toro, graças ao seu tanque maior. Então a parte de consumo, tecnicamente elas estão empatadas. Parte de desempenho, a Oroch ganha. Então para finalizar, não quero deixar esse vídeo extenso, é bom enfatizar que ambas carregam 650 kg de carga, ambas possuem 3 anos de garantia, sem o limite de quilometragem. Qual é o veredito que eu dou aqui
Então, na minha opinião, a Toro ela vence a Oroch em muitos requisitos aqui. Quais pontos que ela nitidamente perde para a picape Renault? Parte de desempenho, visualmente na questão das rodas, pela Fiat trazer calotas. Claro que isso é um item pequeno, mas temos que deixar bem claro aqui, esse é um ponto a favor da Oroch. A Oroch traz rodas de liga leve de fato. E na questão das dimensões, se a preocupação primordial for sair de uma picape pequena e querer um veículo que não seja tão grande, a Toro não vai satisfazer esse tipo de consumidor específico. O correto é optar pela Oroch. Mas são apenas esses 3 pontos que dão vantagem para a Oroch. Esse tipo de compra específica. Na parte visual, eu considero a Toro melhor. Uma parte inegável, a parte de segurança, a Toro Freedom básica, ela é superior. Por dentro, ela é mais confortável. E também outro ponto que eu estou esquecendo é a parte de suspensão. Embora as duas sejam multilink, a suspensão da Toro ela é mais elaborada, a suspensão traseira, e ela é a melhor no quesito de rodar tanto vazio quanto carregada. Então, além do controle de estabilidade, que favorece em curvas, em situações de emergência, além desse controle de estabilidade, ela conta com uma suspensão melhor. Você pode carregar a Toro, porque ela vai ter um comportamento, uma dinâmica melhor na estrada. Então, eu considero entre as duas a Toro melhor. Claro que existem casos específicos em que a Oroch ainda é uma boa opção, mas no caso dessas duas versões aqui, eu optaria pela Toro, principalmente o que mais pesa para mim, a parte de segurança, que ela é muito superior em relação à picape Renault. Então é só isso, não quero tornar esse vídeo extenso. Nosso próximo vídeo a respeito disso será comparando a Toro contra a S10. Se esse vídeo te ajudou, dê o seu curtir aqui, se inscreva no nosso canal e em breve nós teremos mais novidades aí. Se você comprar qualquer uma das duas, volte aqui, nos dê sua opinião, que isso nos ajuda muito na elaboração dos futuros vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.